Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 7 de fevereiro de 2025, é sexta e todas as sextas são regidas pela Vênus, que é a nossa deusa Afrodite, a nossa deusa do amor, da beleza, das artes. Então toda sexta é um bom momento para a gente se conectar com o que a gente ama, com o que a gente gosta, com o que nos dá prazer na vida. Então olha ali no seu mapa a casa, o signo que você tem a sua Vênus, né, e faz uma oferenda para ela, né, de alguma forma se conecta com os temas dessa casa, né, através da qualidade do signo que ela traz também, né. No céu de agora, então, a Vênus está no signo de Áries, que é um signo que ela pode sentir um certo desconforto, porque a Vênus ela se sente em casa, tradicionalmente, no signo de Libra, né, onde ela tem essa capacidade ali de troca, né, de equilíbrio, de harmonia. E no signo de Áries ela está num signo regido por Marte, que é o deus da guerra. Então é uma Vênus que vai para o combate, né, uma Vênus que vai para a guerra, uma Vênus que é artilheira, jogadora, né, ela segue os impulsos, ela faz e acontece, ela abre os caminhos, né, ela impõe os seus desejos. Então, no céu de agora, a Vênus em Áries, ela está respondendo a Marte, que está em Câncer, né, e está retrógrado. Então, às vezes, no campo do amor, no campo dos desejos, a gente pode estar lidando com muitas questões emocionais antigas, né? Ainda algumas dores, algumas raivas reprimidas, né? E 9 e 14, a gente vai ter o primeiro aspecto do dia, que é a Vênus em Áries, ela vai fazer um sextil com Plutão em Aquário. Então, a Vênus enxergando Plutão, né, pensando que a Vênus, então, é a nossa deusa do amor, Plutão é Hades, né, o deus do submundo na mitologia. Eu penso que é como se fosse um momento que essa deusa, ela vai lá para o submundo, né, fazer um resgate de algo que se perdeu, ou às vezes fazer uma transformação, uma transmutação de algo que está doendo, né? Porque o Plutão muitas vezes ele expurga as nossas feridas, as nossas dores, coisas que a gente não estava enxergando. Plutão ele também vai falar sobre tesouros escondidos, então às vezes a gente também esconde, a gente também reprime coisas boas, a gente também pode fazer esse resgate, por exemplo, do nosso eu, né? Áries, além de ser regido por Marte, ele também exalta o Sol, né? Então, exaltar a nossa individualidade também, a nossa autoexpressão. Então, às vezes, a gente não se permite essa autoexpressão, colocar os nossos desejos na relação, bancar os nossos desejos dentro de uma relação, né? Então, às vezes, pode ser um resgate disso. E na mitologia, Hades é marido de Perséfone. Então, sempre que a Vênus está em Escorpião, né? Escorpião regido por Plutão, ou quando a Vênus faz um aspecto com Plutão, eu vejo que pode ser esse momento muito Perséfone, sabe? Não sei se vocês conhecem essa deusa. Ela é conhecida como a deusa da primavera, mas também é a deusa do submundo, né? Porque ela fica um tempo na Terra, junto com a mãe Deméter, e um tempo no submundo. Então, essa necessidade que a gente tem de ir lá para o submundo, de resgatar o nosso poder pessoal, emocional, né? Então, eu vejo que esse sextil, o sextil é um aspecto harmônico. Então, essa descida, ela é intencional, né? Porque às vezes na mitologia, essa descida de Perséfone, ela é raptada por Hades, né? Tem versões que diz que ela vai mesmo, né? Até o mito da deusa Inanna, ela voluntariamente ela vai para o submundo. Então eu acho que o sextil é esse momento da gente olhar para as nossas relações, para os nossos desejos. Então perceber ali nos nossos relacionamentos se tem algum medo, se tem alguma insegurança que está vindo à tona, que está sendo expurgada, sabe? Vênus também vai falar sobre os nossos desejos, então perceber se a gente está agindo por medo ali nos nossos desejos, sabe? Através de alguma compulsão, de alguma obsessão, como se a gente estivesse doando o nosso poder para o outro, para um comportamento, para uma ideia, né? Então a gente acaba se perdendo de nós mesmas. Então Plutão em Aquário às vezes é a gente cedendo por conta de um coletivo, sabe? Um grupo ali de amigos, enfim, esse medo de tecnologias também, pode falar sobre questões nesse sentido. Então é um bom momento para perceber essas relações de poder, né? Esses medos que podem vir à tona dentro de relacionamento, e pode ser desde um medo de vulnerabilidade, medo de se comprometer, medo de compromisso, né? Medo de intimidade, medo de ser invadido pelo outro, medo de perder a sua individualidade, que também é um assunto de Aquário, medo de perder também o seu poder, porque Aquário também tem, por ele ser regido por Saturno na astrologia tradicional, também tem essa questão do poder mental, né? Então perder esse controle. Então pode trazer questões nesse sentido.
né? Então, bom momento ali para perceber se tem algo que está roubando a sua energia, né? Que precisa de um renascimento. Então, pode ser um momento ali até 9h14, um momento que traz essa intensidade para os temas venusianos, tá? É legal você olhar aonde você tem a Vênus em Áries, aonde você tem o signo de Áries, né? Que a Vênus está transitando, aonde você tem o signo de Aquário, que daí você consegue entender mais, né? E o próximo aspecto do dia vai ser 10h11, então a Lua ela segue crescente no signo de Gêmeos, lembrando que a Lua vai falar sobre o nosso clima, humor, o ritmo do dia. Gêmeos é aquele signo de ar mutável, né? Então traz muita movimentação, principalmente ontem à noite vocês podem ter sentido muito essa movimentação assim de ideias, muitas informações vindo, né? Muitos estímulos mentais. E a Lua ela segue crescendo nesse signo de Gêmeos, então quando ela está crescente, ela tem esse movimento mesmo de desenvolver, de encarar os obstáculos, né, de enfrentar as dificuldades. Então ela está indo rumo a essa lua cheia, né, cada vez mais luminosa, cada vez mais aparecendo no céu. Então vai trazendo mais energia pra gente também. E principalmente mental, porque está nesse signo de Gêmeos, né, que tá relacionado com o ar, com a mente. Então a lua crescente em Gêmeos ela vai fazer um trígono com Mercúrio em Aquário. E Mercúrio é o regente de Gêmeos. Então é muito bom, porque trígono é um aspecto bom, é uma conversa boa, né? Os aspectos aspectar é ver, é se relacionar. Então quando um planeta vem um outro, eles estão se relacionando, eles estão enxergando um outro, eles estão trocando luzes, né? E aqui na Terra isso pode simbolizar tanto no nosso mundo interno, então as minhas emoções estão fluindo bem com a minha mente. Ou também no campo externo, né? Então, eu estou conseguindo negociar com as pessoas, conversar, falar sobre o que eu estou sentindo, tá? Então, sempre pode ter esses dois aspectos, tá? Então, sempre que a Lua faz um trígono com Mercúrio, favorece essa compreensão emocional, já que Mercúrio vai falar sobre a mente, a Lua sobre as emoções, né? Esse entendimento, às vezes a gente consegue traduzir o que a gente está sentindo, às vezes também consegue encontrar ferramentas para lidar com as nossas emoções, né? Com os nossos sentimentos. Como Mercúrio está em Aquário, a gente pode pensar nessas trocas coletivas, sabe? Então, aquilo das vezes a gente falar em grupo que a gente está sentindo e a gente vê que perdão, e a gente vê que as outras pessoas também estão sentindo a mesma coisa que a gente, né? Então traz muito essa sensação também de pertencimento, então favorece esse se comunicar em grupo, estar em grupo. Lembrando que Aquário também vai falar sobre novidades, inovações, tecnologias, né? Então favorece, vou buscar uma nova ferramenta para me comunicar, e isso pode ser tanto no aspecto de linguagem, vou desenvolver minha oratória, quanto às vezes trazer algum instrumento também que favorece a sua comunicação, também pode ser isso, tá? Então é bom para comunicação, para escrever, buscar soluções, ter ideias, né? Até para improvisar, né? Mercúrio ele tem muito essa qualidade mesmo, né? De fazer, de dar o seu jeitinho. Como o que acontece também, que a gente tem que prestar atenção, que Mercúrio ele está muito próximo do Sol. Ele está cerca de 1 grau. E até 8 graus, a gente fala, quando ele está muito próximo do Sol, né, 8 graus de distância do Sol, a gente fala que ele está combusto, ele está em combustão. Então, todos os planetas, eles podem ficar em combustão quando eles estão até 8 graus próximos do Sol. O Mercúrio, normalmente, ele fica, né, porque o Mercúrio, ele nunca fica um signo distante do Sol. Então, por exemplo, o Sol está em Aquário. Então, se você tem o Sol em Aquário, né, o Mercúrio sempre vai estar ou em Capricórnio, ou em Aquário, ou em Peixes, né? Então, ou é o mesmo signo, isso é para todo mundo, ou é o mesmo signo, ou o signo anterior, ou o signo depois. Então, assim, cotidianamente, constantemente, o Mercúrio ele fica combusto. Ele é o planeta que mais fica combusto. Ele está sempre próximo do Sol, porque ele está sempre passando as mensagens ali do rei, do astro-rei, né, do Sol. Então, sempre precisa de alguém ali para estar passando as mensagens solares, então Mercúrio ele é responsável por isso. Mas então ele está em combustão no céu de agora. E o que isso pode reverberar, né? Às vezes essa sensação mesmo da mente queimando, ou às vezes, como o momento de combustão é o Sol sobrepondo o outro planeta, né, escondendo, às vezes a gente não ter tanta clareza. Então, às vezes a gente perde alguma informação, deixa de ver algo, esquece algo. Né, tem uma certa perda ali na objetividade. Mas como o Mercúrio ele tem essa qualidade, ele tem as habilidades, né, essa capacidade de improvisação,
ele é o planeta que, vamos dizer, ele fica mais leve quando está em combustão. Porque ele já está acostumado, porque ele também manja ali dessas habilidades, então fica mais suave, tá? Mas existe isso, então às vezes você está sentindo essa energia mental assim um pouco confusa, tá? Pode ser isso. E até pensando na astrologia letiva, né? Na astrologia horária, então na astrologia letiva que é pra gente escolher um bom momento, agora não seria um momento tão favorável pra negociação, assim, porque às vezes a gente pode estar esquecendo algo, sabe? Então, vou comprar uma coisa, não dei uma olhada no frete, sei lá, sabe? Ou às vezes pensando na astrologia horária, você vai fazer uma pergunta e daí você vê que o objeto está escondido. Enfim, algumas questões que o Mercúrio em combustão às vezes ele traz. Às vezes também, dependendo do mapa, dependendo de como está a configuração da pessoa, aquela pessoa que fica atropelando assim quando a outra está falando, sabe? Também eu vejo que isso às vezes acontece nos mapas natais. Então, é isso. O próximo aspecto daí, depois das 10h11, 11h14, a Lua vai fazer uma quadratura com Saturno. A quadratura, ela tem essa natureza de Marte, então às vezes é um conflito, é uma tensão, é uma frustração, ainda mais com Saturno, né? Porque Saturno, por ele ser o deus do tempo, dos limites, ele sempre vai trazer essa necessidade, assim, de uma maturidade, né? De uma reflexão mais profunda, de momentos de introspecção. E a Lua em Gêmeos, ela tá toda ali querendo trocar informações, ideias, né? E daí é como se desse uma barrada ali, né? Dá uma cortada na asa do Gêmeos, né? Então tem essa sensação assim que alguém cortou o nosso barato ali próximo da 11h14. Às vezes você lembra de alguma responsabilidade, de algum compromisso, de algum prazo, sabe? Às vezes tem esse peso assim do tempo, né? Você lembra de alguma coisa, então pode trazer às vezes até um bloqueio emocional, ou às vezes até um cansaço, tá? Perto dessa hora. Mas depois disso já tende a melhorar, porque 12h57 a Lua vai fazer um trígono com o Sol que está no signo de Aquário, né? A Lua em Gêmeos, Sol em Aquário, tanto Gêmeos quanto Aquário, eles são signos de ar, então eles conversam bem nessa linguagem das ideias, né? Dos pensamentos, da comunicação, do social, então é uma troca que flui muito bem, tá? E sempre que tem o contato da Lua com o Sol, principalmente em trígono, que é um aspecto harmônico, é como se a gente sentisse um alinhamento entre as nossas emoções, os nossos sentimentos, o nosso corpo e a nossa visão, a nossa consciência. Então tem uma sensação assim de alinhamento mesmo, né? Então é muito bom, às vezes a gente entende mais sobre as nossas emoções, traz uma visibilidade, né? Traz essa consciência. Às vezes o Sol em Aquário ele traz, não, eu tô me sentindo isso porque eu tô nesse contexto social, ou porque eu estou nesse ambiente, né? Ou porque realmente a minha mente funciona assim, essa é a natureza da mente, né? Então tanto Gêmeos quanto Aquário são signos muito racionais, então podem vir essa expressão muito racional, muito mental, né? Então eu coloquei aqui que pode ser bom para entender o que sente, né? Para trazer essa clareza, para autoexpressão, para trocas sociais, né? E lembrando que o Sol, ele vai representar a autoridade, né? Então às vezes pode ser um bom momento, sei lá, para você receber uma ajuda de um chefe, sabe? De alguém tá numa posição assim de gerenciamento, né, de liderança, né, então às vezes você recebe ali uma ajuda também desse tipo de figura, tá? Então é isso dos aspectos do dia. Então agora de manhã tem esse aspecto da Vênus com Plutão, que traz uma intensidade, né, pro campo dos desejos, das relações. 10h11 tem o trígono com Mercúrio, que favorece as atividades mercuriais, mas como o Mercúrio está muito próximo do Sol, pode queimar um pouquinho, né? Pode ser um pouco difícil de ter uma visão total da situação. 11h14 tem essa quadratura com Saturno, que às vezes pode trazer algum bloqueio, algum impedimento que a gente tem que lidar. E aí, 12h57 tem esse trígono com o Sol, que já esclarece, revela muitas coisas, né? O Sol, ele sempre traz à tona o que está oculto. Ele traz essa iluminação, tá? Então, esses são os aspectos do dia. Daí, amanhã, 8h04, a Lua já vai ingressar em Câncer, né? Lembrando que a Lua fica cerca de 2 dias e meio em cada um dos signos. E ela já vai fazer uma quadratura com a Vênus. Então, vai ser amanhã, 13h28. Então, amanhã a gente já pode ter mais essa questão aí de alguns conflitos no campo dos desejos e das relações. Então, hoje já tem a Plutão trazendo à tona algumas questões, amanhã eu ainda vejo que essa novela continua, né? Então, lidando ainda com essas questões de valores, de desejos, de relacionamentos. Então, prestem atenção nessas emoções que estão vindo à tona, né?
essas questões assim do passado. Como eu estou sempre falando de Marte em Câncer, né, que está retrógrado, que é o que está regendo a Vênus, a gente muitas vezes está reagindo por questões do passado, por medos do passado, por inseguranças do passado. Então, às vezes alguém, sei lá, não responde a nossa mensagem e daí a gente já acha que a pessoa vai nos abandonar, que a pessoa não gosta da gente, porque isso já aconteceu no passado, entende? Então, às vezes, traz alguns gatilhos que a gente precisa olhar para essas feridas, né? Feridas de abandono, de insegurança, de medo, né? De não ser ouvida, de não ser validada. Então, pode trazer questões nesse sentido. Então, é isso, gente. Bom dia, boa sexta para vocês e até